Boa noite, irmãos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo de número 2, do versículo 1 ao 12. Todos encontraram? Ainda não? Mateus capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Eu vou fazer a leitura do texto e eu peço que vocês acompanhem comigo, por favor. O texto diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram para o outro caminho, à sua terra. Curva sua cabeça e vamos orar, pedindo ao Senhor graça sobre nós. Deus, nós nos achegamos a Ti mais uma vez, conhecedores de quem Tu és e de quem nós somos. A Ti pertence a glória e a nós o corar de vergonha. Nessa noite nos achegamos a Ti humilhados, carentes de graça. Traga a nossa mente, o nosso coração cativos à Tua palavra, e que possamos, Deus, ser transformados por ela, impactados por ela. E ao sairmos daqui, Deus, venhamos ser testemunhas do Senhor para a Tua glória. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que Teu nome seja exaltado neste lugar. Porque o Senhor é o único digno de receber honra, glória, domínio e majestade pelos séculos dos séculos. Amém. Havia muita expectativa quanto à chegada do Messias. Desde que Deus havia anunciado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que haveria de surgir um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, o povo de Deus vivia na expectativa do seu Redentor, daquele que o salvaria.
Com o passar do tempo e com as promessas do Senhor por meio dos profetas, a expectativa desses judeus foram aumentando, porque pensavam que este Messias, este Cristo, haveria de vir como um rei poderoso, glorioso, que haveria de destronar todo o governo pagão que estava oprimindo Israel, se assentaria no trono de Davi, governaria o seu povo com retidão, com equidade. E então a expectativa deste povo ia crescendo e aumentando até o momento em que, na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho. Na plenitude dos tempos, o Verbo se faz carne e arma sua tenda entre nós. Na plenitude dos tempos, o Deus de toda a glória se reveste de carne, se despe de sua glória, assume uma forma de servo e é obediente e agora paira no ventre de uma virgem. O Messias chegou. E para provar que Jesus é o Messias, Mateus utiliza todo o primeiro capítulo para demonstrar que Jesus é da descendência de Davi. Ele demonstra por toda a genealogia de Jesus que Jesus de fato é o herdeiro de Davi, que ele é de fato aquele descendente que governaria para todo sempre. Depois ele mostra ainda no capítulo 1 que o nascimento de Jesus não foi algo natural, mas sim algo sobrenatural. Foi algo da parte de Deus, foi Deus que plantou a semente na virgem para que se cumprisse a promessa, e a virgem conceberá. E agora, capítulo de número 2, Mateus nos mostra a promessa cumprida. O rei nasceu. O Messias chegou, o rei messiânico prometido agora está no meio do povo de Deus. E este rei é digno de honra, este rei é digno de glória, então todo o povo de Deus deveria honrá-lo, deveria louvá-lo, prestar a ele homenagens reais. Mas este texto nos mostra que não é bem isso que acontece. Todos os estudiosos concordam de maneira muito clara que este texto nos apresenta 3 atitudes com relação ao nascimento de Jesus. E eu quero que você perceba comigo neste texto quais atitudes são essas. E responda à pergunta: quem é você neste texto? Primeira reação que esse texto nos mostra, a primeira atitude que esse texto nos mostra, é a atitude do rei Herodes. Herodes aqui, nós precisamos entender quem é este homem. Herodes aqui é Herodes o Grande, porque a Bíblia fala de 4 Herodes. Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I e II. Mas aqui nós estamos falando de Herodes o Grande. Ele era chamado dessa forma porque ele era o grande administrador. Herodes reconstruiu o templo e expandiu seu território, construiu a fortaleza de Massada. Este homem reconstruiu e restabeleceu toda a economia de Israel e levou Israel a um tempo de prosperidade por causa de sua habilidade como administrador. Porém, este homem era louco, este homem era perverso. Para que vocês entendam o que este homem, como este homem reage ao nascimento do Salvador, eu quero que você olhe para as atitudes dele com sua família. Este homem casou 9 vezes. A sua esposa mais amada, chamada Mariana, quando eles se casam, Herodes manda matar todos os membros nobres de sua família, com medo de que estes tomassem o poder de suas mãos. Pouco tempo depois, sua sogra pede para que ele coloque o seu sobrinho com 17 anos de idade como sumo sacerdote em Israel. Ele atende o pedido da sua sogra. Este menino começa a ganhar o carinho do povo, a atenção do povo, porque ele era um bom sacerdote, ele administrava bem o culto, e Herodes, vendo aquilo e a possibilidade de perder o poder, manda matar o seu sobrinho. Herodes vê aquela situação, sua sogra com medo foge para o Egito, ele manda emissários ao Egito para matar a sua sogra.
Não encontrando, esses emissários não encontrando sua sogra, o próprio Herodes vai ao Egito, encontra sua sogra e mata ela. Quando retorna a Israel, César Augusto chama Herodes para poder prestar contas de todas essas situações. Com medo de que Mariana o traísse e tomasse o poder, Herodes mata sua amada esposa, Mariana. Quando ele volta de Roma, ele envia 2 de seus filhos para estudar, se formar, estar na presença do imperador. E aí, por causa de sua irmã, que chega no ouvidinho dele e fala assim: eles estão indo, vão ser melhor preparados do que você, irão governar melhor do que você. Quando os seus 2 filhos chegam, ele mata os 2. Perceba que Herodes, todas as vezes em que se sente ameaçado, a sua postura é de aniquilação. Todas as vezes em que ele vê que o seu poder irá ser retirado, Herodes trama um plano, arquiteta um plano para que aquelas pessoas que o ameaçam morram. Então, quando esses magos do Oriente chegam a Jerusalém com a notícia de que o Messias, o rei dos judeus, havia chegado, o coração deste homem é tomado de medo. E existe alguém da parte de Deus, prometido por todo o Antigo Testamento, que pode tirar o meu poder agora. Eu irei ser subjugado por um judeu, mesmo que esse judeu seja o Messias. Então Herodes trama um plano para poder tirar a vida do menino. Perceba, olha comigo no verso de número 3. Tendo ouvido isso, que Jesus havia nascido, alarmou-se ou perturbou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Herodes não sabe onde esse menino se encontra, então ele dá um jeito de ter informações para poder ir atrás desse menino e matar esse menino. Então ele vai ali naqueles doutores da lei que conheciam de fato o Antigo Testamento e questiona onde o Cristo deve nascer. Então esses homens que são bons de Bíblia dão a resposta para ele: em Belém da Judeia. Ficava mais ou menos 1 hora de caminhada de Jerusalém. Então Herodes ouve aquilo e diz: vão, os magos, vão até lá, descubram onde o menino está, me informem, porque eu quero adorá-lo. Na verdade, o objetivo dele, de acordo com o verso de número 13, Deus, quando alerta José, era matar o menino, porque ele tem medo de perder o poder, perder sua autoridade para o Cristo. E a primeira atitude com a notícia do nascimento de Jesus, a primeira reação, a mensagem do Natal, a mensagem do Evangelho, é de medo e hostilidade. Todas as vezes em que Cristo se apresenta a alguém, ele oferece perigo à sua comodidade, à sua segurança. Perceba, Herodes se sente ameaçado porque sabe que não permanecerá mais no trono. E todas as vezes que Jesus se manifesta a alguém e oferece perigo à sua comodidade, à sua segurança, a reação natural de tais pessoas é de hostilidade a Jesus, é de rejeição ao Cristo, é de rejeição ao Messias, porque ele irá tirar aquilo que é mais valioso para nós. Ele irá remover aquilo que é mais precioso para nós. Vemos aqui em Herodes que removeria o poder. Mas talvez de nós seja a nossa saúde, a nossa beleza, a nossa segurança financeira, a nossa estabilidade no trabalho, as falcatruas que fazemos no nosso emprego. E todas as vezes em que Jesus começa a oferecer perigo demais à nossa segurança, nós o rejeitamos. Quer pensar um pouco sobre isso? Se Jesus pedir você agora para abandonar o seu trabalho, você abandonaria? Se Jesus dissesse para você agora
que você deve largar tudo para trás e ir para um país pobre, evangelizar, você iria? Se Jesus se apresentasse a você e mandasse você se vender como escravo, assim como os moravianos fizeram, para que o evangelho chegasse a escravos em uma ilha, você faria? Nixon, mas eu tenho uma família. Mas, Nixon, eu tenho uma estabilidade, eu custei para conquistar isso, eu quero casar. Eu não posso tomar tal atitude. Eu batalhei muito para ter o que eu tenho hoje. E é exatamente esse tipo de reação que Herodes tem ao nascimento de Jesus, à presença do rei, de rejeitar o seu governo, de rejeitar a sua vinda e de arquitetar planos para que o seu propósito não se cumpra. Talvez você está aqui essa noite e diz que já o recebeu, mas talvez isso não aconteceu de fato. Talvez você se assemelhe a Herodes, não no sentido de sua brutalidade. Talvez você não faça mal a uma barata. Mas pode ser que você tenha rejeitado o governo de Cristo por muito tempo. Primeira atitude que esse texto nos mostra com relação ao nascimento de Cristo é de rejeição, é de medo, é de não se submeter ao seu governo. Tem você tem rejeitado ao Cristo? Tem você submetido ao governo dele? Segunda reação que esse texto nos mostra, segunda atitude que esse texto nos mostra, se encontra no verso de número 4 até o verso de número 6. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Você consegue perceber qual é a atitude dos fariseus aqui, dos escribas, dos sacerdotes? O que eles fazem com relação à chegada do Cristo? Fazem nada. O texto nos diz que eles não fazem nada. Aqueles que têm o conhecimento da lei de Deus, aqueles que sabiam da vinda do Cristo, que diziam estar aguardando com muita expectativa a vinda do Cristo, quando recebem a notícia de que o Cristo havia nascido e que ele estava a 1 hora de caminhada de onde eles se encontravam, não fazem nada. Será que Jesus, a chegada do Cristo, não valia 1 hora de caminhada? Estes homens, detentores do conhecimento, mestres da lei, são apáticos, indiferentes. Ouvem que o Cristo havia chegado, mas isso tanto faz. Porque Jesus também oferecia perigo para eles. Uma vez que eles eram detentores da religião, governavam o modo de culto, uma liturgia, governavam a teologia daquele povo, mas Cristo chegando haveria de tomar o governo de tal coisa e direcionar, porque ele é o pastor que haveria de conduzir o seu povo, que haveria de ensinar o seu povo, instruir o seu povo, e estes homens já haviam abandonado a sã doutrina há muito tempo e estavam fazendo da palavra de Deus comércio, ganhando dinheiro em cima daquilo. Estes homens, quando ouvem tal notícia, eles não se importam com aquilo. E muitas vezes nós também não nos importamos com a mensagem da chegada de Jesus. Já percebeu como que ouvir sobre o nascimento de Cristo, sobre a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo,
já não nos mais emociona. Não estou falando de mero emocionalismo, mas isso não move o nosso coração a nada. Ouvir que o Cristo nasceu não nos impulsiona a mais nada. Não nos importamos com Cristo. Tanto faz, tanto fez se Ele está presente ou não. Alguns estudiosos vão nos apontar para Lucas, capítulo de número 2, e falar sobre a atitude dos moradores de Belém, onde o texto diz assim: mas não havia lugar para eles, dizendo que Jesus não tinha lugar para aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas não tinham lugar para Cristo. E como isso é uma atitude pecaminosa. Mas eu quero que vocês pensem um pouco diferente. Estava tendo um censo. As pessoas estavam se alistando. Então elas tinham que vir à sua cidade natal. A cidade estava lotada e provavelmente não tinha lugar em hospedaria alguma. E não é pecado aqueles homens não terem lugar para receber uma família. Pode ser pecado o fato deles não terem recebido uma mulher grávida? Sim. Mas o fato de que não receberam o Cristo, eles não sabiam que ali estava o Cristo. O fato de não haver lugar numa cidade muito cheia não é o pecado. Mas agora que nós conhecemos a mensagem de Cristo, agora que nós conhecemos sobre o seu nascimento, seu ministério, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, o lugar onde Ele está nos céus, todas as vezes em que nós não nos importamos com tal coisa, nós somos como tais fariseus, indiferentes a Cristo. Mais cedo, a gente falando sobre Laodiceia, estava falando que a autossuficiência ela se revela também quando nós não evangelizamos mais. Ouvir sobre o nascimento de Jesus, o Cristo, aquele que pisaria a cabeça da serpente, aquele que morreu na cruz e perdoou nossos pecados, o único caminho, a única verdade e a vida. Se isso não nos impulsiona a amá-lo mais e a vivermos nossa vida em constante evangelismo, nós nos assemelhamos aos escribas e sacerdotes deste texto, que são apáticos a Jesus. Que não se importam com o fato de Cristo ter nascido. Há quem diga que a apatia é pior do que o próprio ódio. Quem é você? O hostil ou o apático? O que rejeita ou aquele que não se importa? A última atitude que esse texto nos mostra é a dos magos. Que, na verdade, a palavra magos, ela não é muito interessante, ela não traduz muito bem o sentido de quem esses homens eram. Eles eram sábios, astrólogos, estudavam as estrelas. Há muita dificuldade em saber se eles são da Babilônia, se eles são de algum outro canto da Pérsia. Mas o fato é que esses homens são sábios do Oriente, que estudam as estrelas e tinham algum conhecimento da vinda do Messias. Tinham algum conhecimento de Isaías 60, versículo 3. Eles tinham algum conhecimento daquela promessa que Balaão faz, que a estrela de Jacó brilharia e atrairia para as nações. Eles tinham algum conhecimento, não todo, não como os fariseus, não como os escribas e sacerdotes, mas eles sabiam alguma coisa. E estes homens do Oriente, da Pérsia, quando veem uma estrela diferente do céu, nós não sabemos se são três, a gente tem costume de dizer que são 3 reis magos, mas a Bíblia não fala que são reis e nem fala que são 3. Podiam ser 2, podiam ser 5, podiam ser 10, podiam ser 15.
A gente deduz que são 3 por causa dos 3 presentes. Mas talvez se juntaram 2 e deram 3 presentes. O fato é que estes homens saem de sua terra em direção àquela estrela que brilhava diferente no céu, até o Cristo que nascera. Da região onde eles moram até Jerusalém, era mais ou menos 1 ano e meio de caminhada. Só que para eles, a caminhada não importava. O desgaste da viagem também não. Os custos que eles teriam com toda essa viagem longa, pouco importava, porque eles queriam se encontrar com o rei. Enquanto os que tinham muito conhecimento não acharam que valia a pena 1 hora de caminhada, estes homens andaram 1 ano e meio com pouco conhecimento, mas querendo, desejando encontrar o rei. E a terceira atitude é essa de recebimento e adoração, porque é exatamente isso que estes homens fazem. Eles procuram por este menino, eles buscam este menino, e ao contrário do que nós imaginamos, eles não encontram Jesus recém-nascido, na manjedoura, lá na estrebaria. Eles encontram Jesus já quase com 2 anos. Por isso que Herodes manda matar de 2 anos para baixo, e não de 1 ano para baixo. Estes homens procuram com muito zelo encontrar o recém-nascido, o menino prometido, a estrela prometida por Isaías. Eles procuram o rei dos judeus, aquele Messias que salvaria o seu povo dos pecados deles. Independente do custo, independente do sacrifício, eles entendiam que valia a pena pagar o que fosse necessário para encontrar Jesus. E muitas vezes nós achamos gostoso demais participarmos de 1 hora de culto. Achamos pesado demais acordar cedo para vir na escola dominical. Aqui nem é assim mais. É pesado demais sairmos num sábado para evangelizar. É difícil demais tirar 1 hora do meu dia para eu ler a palavra de Deus. É difícil demais eu tirar 1 hora do meu dia para estar na presença de Deus orando. É difícil demais para mim dedicar tempo a Cristo. Mas não é difícil por causa da nossa rotina, não é difícil por causa dos nossos afazeres, é difícil porque Cristo não é tão importante assim para nós. E ainda dizemos em todo Natal, o Natal não é sobre Papai Noel, o Natal é sobre Jesus. Mas ele já não é mais a personagem principal dos nossos natais há muito tempo. Achamos difícil demais participar de um estudo bíblico de 1 hora no dia da véspera de Natal. Porque Jesus já deixou de ser a personagem principal de nosso Natal há muito tempo. E nós fazemos isso de maneira mecânica. O Natal já se tornou uma data idólatra no nosso coração há muito tempo. Mas estes homens, estes sábios do Oriente, com pouco conhecimento, nos mostram quem de fato é a personagem principal do Natal. E quando eles chegam naquela casa onde estava o menino, verso de número 10 diz que eles se alegraram com intenso júbilo. Quando eles veem o menino prometido, quando eles veem o cumprimento da promessa de Deus, eles se alegram, eles são tomados de uma alegria indizível e passam a cantar, passam a jubilar, a louvar o Senhor por causa daquele menino. E corações que estavam tristes são tomados de alegria, porque este menino é a própria alegria. Corações atribulados são tomados de paz, porque ele é o príncipe da paz. Os olhos brilham, porque ele é maravilhoso.
Versículo de número 11 diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Não existe outra postura que devemos ter diante de Jesus que não seja prostrar-nos e adorarmos. Ele é digno de toda adoração. Você só está aqui porque esse menino nasceu. Você só está aqui porque ele cumpriu seu propósito, porque ele morreu, perdoou os seus pecados e proporcionou a você paz com Deus. E hoje você tem livre acesso à presença de Deus. É por causa deste menino que você está aqui. E tem a esperança de que passará a eternidade em gozo eterno. Precisamos entender que a única atitude correta é cairmos em sua presença e o adorarmos por tudo. Herodes não o adorou. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes, apáticos, depois se tornam os maiores inimigos do próprio Cristo e de seu ministério. Mas estes homens gentios são aqueles que prestam homenagens reais ao rei que nasceu. Mais à frente, mais velho, no seu ministério, Cristo conta uma parábola, onde ele fala de um homem que aluga sua terra, onde ele havia plantado uma vinha, e estes trabalhadores começam a plantar, regar, cuidar da terra, e essa terra começa a produzir, e eles não devolvem ao dono a sua parte que cabe. E este homem manda emissários até aqueles trabalhadores, para que eles devolvessem o que era dele, mas eles espancam aqueles homens, eles matam aqueles homens, e por fim ele manda o seu próprio filho, que também é morto e humilhado por aqueles trabalhadores. E Jesus diz assim que o dono da vinha haveria de tirar a vinha dos trabalhadores e entregar a outros trabalhadores. Os judeus estavam sendo removidos e os gentios introduzidos na videira. Aqueles que, sem muito conhecimento, o procuraram, o receberam, se alegraram nele e o adoraram e entregaram a ele presentes, reconhecendo assim quem ele era, porque ao entregarem ouro, eles reconhecem que ele é rei. Ao entregarem incenso, reconhecem que ele é Deus. E ao entregarem mirra, sabia que seu propósito era de morrer pelo seu povo. Estes homens do Oriente, gentios, são aqueles que de fato têm a atitude correta com a mensagem do Natal. E a pergunta que nos é feita novamente é: quem somos nós nesse texto? Somos os hostis, os apáticos, os que receberam Cristo de fato? Quem é você? Quem é você diante da mensagem do Natal? Se você tem rejeitado a Cristo, arrependa-se. O momento é agora. Pode ser que você não tenha uma outra oportunidade. Se você tem sido apático com muito conhecimento sobre quem ele é, arrependa-se agora. Porque pode ser que você não tenha mais tempo. Mas se você é aquele que recebeu a Cristo com imenso júbilo, alegria, se apegue mais uma vez a isso. Ele é o Deus homem,
fez sua tenda entre nós, morreu em nosso lugar e está à destra do Pai, governando a tudo e a todos. E o que mais nos alegra é que Ele irá voltar. E quando Ele voltar, aqueles que o rejeitam, aqueles que são hostis, serão subjugados a Ele. Aqueles que são apáticos sentirão pela primeira vez tristeza em terem rejeitado a Ele. Mas aqueles que o amaram, aqueles que o receberam, mesmo enfrentando todas as adversidades da nossa caminhada, irão ouvir de sua boca: vinde benditos do meu Pai. Quem é você nesse texto? Vamos orar? Ah, Deus, louvado seja o Senhor, porque nos amou e fez nascer da Virgem aquele que salvaria o seu povo dos pecados deles. Ó Deus, mova nossos corações a termos atitudes corretas com a pessoa de Jesus. Se existe aqui, Deus, nessa noite, algum coração duro, que o Senhor derrube as muralhas, quebre as barreiras e traga este coração cativo ao Senhor. Se o acúmulo de conhecimento, Deus, deixou as pessoas aqui apáticas, se esse acúmulo de conhecimento não nos move, quebranta nosso coração. Ó Deus, que venhamos de fato ter Cristo em nosso coração. Que a alegria do Senhor repouse em nós. Que a tua paz esteja sobre cada um de nós. Abençoa, Deus, a família dos meus irmãos que estão aqui e aqueles que também estão nos acompanhando na internet. Que tua boa mão, Deus, os abençoe. Que eles possam, Deus, nessa semana, lembrar de quem tu és, daquilo que o Senhor fez por nós e viver para a tua glória. Auxilia-nos, Deus. Derrama graça, porque precisamos dela. Nós te pedimos isso em nome do teu Filho, Jesus. Amém.